Eu cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Meu nome é Lúcia dos Santos Almeida, eu sou do canal Palavra da Oração. E hoje estava falando com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falava comigo porque eu escutei algo que me entristeceu muito o coração, sabe? Porque eu penso diferente, sabe? Eu amo a doutrina do Senhor, mas porém a gente tem que ter amor pelas almas também. E o Senhor Deus, Ele falou comigo e eu gosto muito de escrever. Então eu escrevi aqui. E eu quero compartilhar com vocês que fica como reflexão. A fidelidade a Deus. Muitas pessoas confundem. Ser fiel é passar em cima das outras pessoas com um rolinho compressor. Só que não é assim não, viu? Tá errado. Ser fiel a Deus é obedecer a Deus. Não nós dizemos que nós estamos defendendo a obra ou defendendo a doutrina e passando em cima do ser humano com um rolinho compressor dizendo eu estou certo e você está errado. Você está errado em pensar assim. E nós temos que seguir a orientação do Espírito Santo de Deus. Ser fiel não tão somente é vestir algo que não escandaliza, ou não beber, não fumar, não roubar, não adulterar, não matar, etc e tal, e outras coisas mais. Porque alguns seres humanos, não vou generalizar, alguns seres humanos pensam que estou defendendo a doutrina, estou defendendo a obra, estou fazendo a vontade de Deus, mas não está fazendo a vontade do Senhor. Quando se fala em fidelidade a Deus é algo mais sério do que se pensa. Está em Mateus capítulo 23 em diante, e versos 27 em diante. Então, eu vou ler para vocês aqui. Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele é um Deus verdadeiro. Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a nós. Ele veio por amor a nós. Se não fosse a misericórdia de Deus, o Senhor não viria. E se fosse para nós passar em cima dos nossos irmãos e irmãs com um rolinho compressor, o Senhor Jesus não viria. O Senhor Jesus, ele sentado do lado do Pai, no trono, ele ia dizer assim, não, eu não vou, Pai. Não me envia porque eu não quero ir. Mas o Senhor Jesus não é assim, o Senhor é amor. Ele é justiça sim, mas ele vai julgar o dia de amanhã. Hoje nós não temos o direito de passar em cima dos nossos irmãos como um rolinho compressor, humilhar, com palavras, né? Sorrisos sarcásticos, fala mal dos irmãos, caluniar, matar na fé. Se nós achamos que nossos irmãos estamos errados, nós vamos orar por eles, para que Deus venha orientar eles, venha libertar eles e venha dar a grande vitória. Quem somos nós? Quem somos nós? Se nós não estivermos num cargo de julgamento, nós não podemos julgar. A não ser que nós somos alguém que precisa julgar a outra pessoa. Aí é diferente. Caso contrário, nós não podemos julgar, apontar. Porque, eu aponto para você, mas eu tenho, 3 apontando para mim, 4 com esse aqui. Eu acredito que o Papai do Céu não é assim. Ele fala, ele orienta, ele é um Deus amoroso o dia de hoje, porque hoje ele nos defende. Então nós não podemos se manifestar de uma maneira terrível contra o nosso irmão, nossa irmã. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 23, versículo 27 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca
nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e aos outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eu acredito que fala aqui dos judeus também em Jerusalém. Só que hoje em dia, irmãos, tem pessoas que se dizem justos e são piores que os judeus que jogaram Jesus para fora dos muros de Jerusalém, que não aceitaram o Senhor Jesus. Porque o que eu tenho escutado e ouvido, visto, ainda para mim é pouca coisa, porque eu não vejo nada o que Deus vê e o que Deus abomina. Porque hoje nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor Jesus. Porque como eu já falei um pouquinho atrás nesse vídeo, se o Senhor Deus fosse um rolinho compressor, Deus não enviaria seu Filho amado. E se Jesus fosse um rolinho compressor, ele não viria, ele não diria ao Pai, Pai, envia-me a mim, sabendo que ele iria passar aqui na terra, sabendo que a maioria das pessoas não iria aceitar ele, sabendo que iam jogar ele para fora dos muros de Jerusalém para ser crucificado. O Senhor é amor. E o que eu tenho visto nas pessoas que dizem ser irmãos e irmãs em Cristo é um sepulcro caiado, a soberba no coração, a podridão no coração. É como o Senhor diz aqui, raça de víboras. Como que vão escapar do inferno se hoje, aqui nesse momento exato, estão dando risadas sarcásticas? Estão apoiando coisas que tem no coração, achando que estão certos? Mas o Senhor Deus abomina tudo isso, porque o Senhor manda nós ter amor no nosso coração. Nós temos que ter amor para o nosso irmão, nossa irmã em Cristo. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, é a última hora, é o último tempo. E isso que as pessoas estão fazendo, certos irmãos, certas irmãs que se dizem irmãos e irmãs, estão fazendo, isso não provém do Senhor, isso provém do maligno. Porque Deus, ele não é assim. Deus, ele não joga ninguém fora. Deus, ele vai deixar para o último dia, para o julgamento. Nós não somos juízes para julgar ninguém, muito menos para ficar debochando das pessoas, debochando dos homens e mulheres de Deus que o Senhor tem colocado no lugar onde o Senhor quer que esteja. Se a pessoa está naquele lugar ali, é porque Deus quer que esteja ali. De uma maneira ou de outra, o Senhor está usando aquela pessoa ali. Porque é homem de Deus, é mulher de Deus. O que Davi fez? Quando ele tinha a oportunidade de matar Saul, que ele tinha a espada na mão. Saul estava perseguindo a Davi. Ele tinha a espada na mão e a oportunidade de matar Saul. O que Davi fez? Ele falou assim, olha bem, que ele jamais, ele ia tocar no ungido de Deus. Ele acordou Saul e disse a Saul que jamais ele ia tocar no ungido de Deus. E Saul estava estava idolatrando a outros deuses. Saul tinha consultado o feiticeiro, mas foi Deus que colocou ele no trono. Deus tinha colocado Saul no trono. Então nós não temos o direito de passar em cima dos nossos irmãos, nossas irmãs como um rolinho compressor. Nós não somos juízes. Nós não fomos juízes de antes. Não somos juízes de agora e não vamos ser juízes de amanhã. Porque quem julga o ser humano é Deus. Quem vai julgar o ser humano é Deus. Quem vai colocar na balança nós,
todos nós é Deus. Ele vai pesar cada um na balança. E ali vai ser pesado. O Senhor vai julgar nós, sim. Até a última hora, até o último momento do nosso fôlego de vida na terra. Até o arrebatamento, o Senhor vai estar julgando nós. Então nós não temos direito de passar em cima dos nossos irmãos, nossas irmãs como um rolinho compressor. Tá errado. Tá errado. Isso não é certo. A nossa obrigação é orar e jejuar. A nossa obrigação é apaziguar, não colocar tormenta. O que o Senhor fala na palavra? Que não podemos colocar o fermento na massa, porque ela leveda. Ela leveda. Assim é o fermento também no meio da igreja. Assim também é a difamação, a falação. Irmãos, irmãs, não façam isso jamais. Jesus está voltando. Ore e jejue em favor dos teus irmãos. Ore e jejue em favor das tuas irmãs. Faça o que Deus mandar você fazer, não o que o homem e a mulher mandar você fazer. Não seja movido por Marias, não. Não seja movido por Mários, não. Não corra atrás como... não seja uma Maria vai com as outras, um Mário vai com os outros. Não seja assim, não. Faça o que o Espírito Santo te mandar, vai orar. Vai jejuar, vai buscar a direção de Deus para os teus atos. A maneira que você pode agir, que deve agir na terra. Fazer o bem não importa quem. Eu fico pensando como que pode uma pessoa ser assim, dizer que é santa, dizer que está com os 2 pés no céu já. Isso não existe. Não existe, porque só de pensar que não tem pecado já está pecando. Nós somos pecadores arrependidos aqui na terra. Estamos pela misericórdia do Senhor. Estamos por um fio. O Senhor está voltando. Um gesto nosso de falta de amor, perdemos a salvação. Isso não é justo, isso não é certo para com o Senhor, primeiramente, porque as almas são dele. O direito é dele de julgar, o direito é dele de recolher antes, recolher depois, o direito é dele de fazer a vontade dele, de usar os seus para corrigir os seus aqui na terra. O Senhor é Deus. Ele é o juiz verdadeiro. E ele tem usado os seus filhos aqui da maneira que ele quer. Quem é você para julgar, para dizer que está errado? Se Deus falou que vai usar assim, ele vai usar assim sim. Porque a vontade do Pai é a vontade do Filho, é a vontade do Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui, na verdade, fazendo a vontade do Senhor. Porque ele me mandou fazer esse vídeo. Porque o que eu escutei da boca de 2 pessoas se dizem sérias. 2 pessoas. Se dizendo pessoas de doutrina santa, para mim não tem valor nenhum. Essa doutrina santa deles não tem valor nenhum, porque não tem amor no coração. Sepulcro caiado. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Hipócritas. Hipócritas que não sabem o que falam. Se Jesus requerer a tua alma hoje, para onde irá a tua alma? Se tu pensas que é perfeito, que pode vir com um rolinho compressor e passar por cima dos teus irmãos, tuas irmãs, você está muito enganado. Porque o Senhor Deus diz que isso não é certo, isso não é justo. Você não é justo fazendo assim. Agindo desse jeito não é certo. Não é do Espírito Santo, você tem que buscar o Espírito Santo. O que adianta viver em montes, viver em vigílias? Isso não adianta de nada se você não tem amor, não tem obediência a Deus. Obedecer não é só no corpo físico, na roupa. Não é só assim não. Tem que ter obediência ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor ordenar é fazer. Você tem que raciocinar antes de agir, antes de falar. Você tem que ver se realmente é Deus. A Bíblia diz: fazei prova de mim, provai os espíritos para ver se é Deus que está te mandando fazer tal coisa. Deus, ele é fiel. Deus, ele é amoroso. Deus jamais vai te mandar se levantar contra alguém. Porque Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou Saul. Apesar de todas as coisas erradas que Saul estava fazendo, Davi não matou Saul porque ele não ia se levantar contra o ungido. Ele não ia tocar no ungido do Senhor, porque o Senhor tinha ungido Saul. Então vá pela essa palavra. Leia Mateus 23, 27 em diante. Vá pela palavra de Davi lá em Reis. Vai atrás. Vai lá, começa no início da Bíblia, vai buscar o Senhor, busque a Deus enquanto há tempo, enquanto a porta da graça está aberta. A graça é Jesus, é pela graça, é pela misericórdia. O Senhor se agrada assim da doutrina santa, da obediência, mas o Senhor se agrada do amor também no coração. Se ficar olhando para o lado, para trás, para o outro, julgando, entregando, apontando.
O Senhor Deus, Ele mostra, Ele manifesta o poderio dEle a hora que Ele quiser. E esta pessoa que você está apontando, que você está julgando, que você está falando, que você está entregando, esta pessoa pode ser um escolhido de Deus, uma escolhida do Senhor. E pode olhar para Jesus e se arrepender de algo que está fazendo de errado. E se arrepender e o Senhor Deus abençoar a vida dele. E ele pode subir, ou ela pode subir, você pode ficar, porque está como um sepulcro caiado. É só por fora a boniteza, mas por dentro o que tu tem no teu coração? O que você tem no teu coração? Já parou para pensar? Jesus era assim? Se ele fosse assim como você é agora, nesse momento exato, o Senhor não teria vindo por causa de você. O Senhor veio também pela pessoa que você está perseguindo. Não é você botar o olho na pessoa e dizer, essa pessoa não é de Deus, essa pessoa é diabólica, essa pessoa é satânica, essa pessoa é do diabo, essa pessoa não tem doutrina. Não é assim que funcionam as coisas. Deus, ele não é brincadeira. Deus, ele é justo, Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele é fiel. E essa pessoa pode ter o coração muito abrandado para Deus e muito amor no coração, e Deus se agrada disso. E Deus pode salvar esta pessoa e você pode ficar. Por causa da dureza do teu coração, a soberba. Porque sepulcro caiado, o Senhor não leva para o céu. Sepulcro caiado, o Senhor não leva para o céu. Que isso sirva de reflexão para todos nós. Começando por mim, que estou aqui com a palavra do Senhor. E vou deixar bem claro. O que eu ouvi não foi para mim. O que eu escutei, vi e ouvi não foi para mim. Mas o Espírito Santo de Deus fala comigo e me deu ordem para fazer esse vídeo. Porque o Espírito Santo de Deus falou comigo que essas pessoas estão erradas. Estão completamente erradas e enganadas. Amém? Que isso fique de reflexão a todos nós. Que Deus abençoe a todos nós. Que nós jamais venhamos a fazer isso. Jamais venhamos ser sepulcros caiados. Que Deus use de misericórdia com a nossa vida e nosso coraçãozinho. Que jamais venhamos ser sepulcros caiados. Eu falei para Deus, nunca me deixe fazer isso. Nunca me deixe fazer isso com ninguém. Porque quando o Senhor coloca uma pessoa naquele lugar ali, é porque o Senhor quer aquela pessoa naquele lugar ali. Aquela pessoa tem talentos que o Senhor pode usar aquela pessoa nesses talentos. Deus, ele sabe o que faz. Não tenta querer ajudar Deus, que vai dar tudo errado. Você pode estar sendo enganado. Então, a Bíblia diz, fazei prova de mim, provai os espíritos. E que Deus nos abençoe, que nós jamais venhamos a fazer isso com ninguém. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar um pelos outros e o Senhor nos garante a vitória.